Estamos aqui para partilhar histórias com vocês. Casos assustadores, macabros, inexplicáveis, outros nem tanto. Resolvidos ou por resolver. Mas o que todos têm em comum é a sua veracidade. São crimes reais, fatos verídicos. Atenção, a realidade não se acomoda à sensibilidade. Ouvintes avisados. Olá, bem-vindos a um episódio mais. Eu sou o Pedro e falta-me um mês para deixar a casa dos dois. Si yo tuviera un palacio, yo nunca te dejaría. Si yo tuviera un palacio, yo nunca te dejaría. Porque yo soy reina de la morería. Ai, adoro. Olá, malta, eu sou a Catarina. Já não estou de férias e a minha sabedoria de hoje é: cada um sabe as linhas com que se cose. Toma aí. Ora, aí está. Então, aqui estamos nós mais uma semana. Pedimos imensa desculpa pela nossa falta a semana passada, mas como devem ouvir aqui assim de fundo, estou aqui com os problemas técnicos. A vida de adulto também acontece, viroses, constipações, gripes, Sim, essa coisa toda. Eu tive com febre como metade da população espanhola na semana passada. Exato, a minha criança pronto. tem estado com virose há 15 dias, portanto aqui estamos nós em vidas de adultos, então às vezes estas coisas têm que ficar em segundo plano, mas aqui estamos nós para vos trazer mais 2 casos. Não queremos alongar-nos muito. Queríamos fazer um especial de Natal, mas também não deu, então aqui estamos nós a tentar, com o nosso chapelinho e a nossa capinha, Claro. para quem não está a ver. Mas pronto, aqui vamos nós começar então. Esta semana começa o Pedro e como demos Não, spoiler... carinho, esta semana começas tu. Começo eu? Ah, é? Espera, a luz apagou. Não passa nada, olha. Está tudo bem, pronto. Então vou começar eu, aqui está. Queres dizer alguma coisa, Pedro, que eu estou para aqui a falar, não me calo? Não, eu quero saber do teu caso, porque eu tenho aqui a cabeça com vontade de saber coisas. Então vamos lá, amigos, perdoem aqui os barulhos de fundo, aguentem-se à bronca que a gente está-se aqui a aguentar também. Então, eu vou trazer-vos aqui um caso de 1800 e troca o passo. Uf. Lá vamos nós para trás outra vez. Portanto, o caso é conhecido como o assassino do Aqueduto das Águas Livres. Ah. Exato. Soa. É capaz, porque ele foi considerado o primeiro serial killer português, portanto é capaz de soar assim qualquer coisa a muita gente. Então, o Diogo José Augusto Alves nasceu em 1810 em Samos, Reino de Galiza. O pai era Anselmo, a mãe era a Rosa e era uma família muito pobre. Nunca receberam heranças, trabalhavam para os outros. Foram ensinados a servir os outros, então era isso que ensinavam ao filho também. Tomavam conta das casas em troca de habitação e de condições mínimas de vida. Portanto, o Diogo trabalhou desde sempre com os pais no campo, a tratar das vegetações, dos animais, dos outros, a servir os outros. Nunca foi criança, né? Não teve infância, era 24 sobre 24, sem descanso de manhã à noite a trabalhar no campo. Então, quando o puto tinha 13 anos, os pais já o consideravam um homem feito, né? Claro. E com todos os valores que eles tinham ensinado, então foi do tipo, olha, vai para Lisboa à procura de uma coisa melhor. E lá está, sempre o ensinaram a ter honra, respeito, a ser uma pessoa honesta e forte, bom trabalhador, e foi ensinado que o trabalho dele era servir, que o importante era que os mais ricos ficassem bem servidos, recebesse muito ou recebesse pouco. Claro, era outra época, tu com 15 anos já eras mais que adulto, já tinhas estado a trabalhar. E essa época não está tão longe de nós. Está Exato. há 50 ou 60 anos atrás, ou menos. Exato, Seja, era mesmo, exato. exatamente. Mas pronto, nisto o Anselmo e a Rosa lá ficaram devastados, né, por terem que mandar o filho para Lisboa. Ele prometeu voltar antes de morrer, mas pronto, vamos lá ver, né? A questão aqui era, em 1823, tendo em conta que ele era um miúdo de 13 anos, não é? Em 1823, que foi quando ele foi para Lisboa, Lisboa era do tipo jungle, está a ver? Os Ok. homens viviam como animais nas ruas, era mendigos por todo o lado, era donzelas e mulheres da vida por todo o canto, muito álcool, muitas drogas, muitos crimes.
luta em todo o lado, facadas em todo o lado, nem vamos falar então de crises políticas e coisas assim económicas e tudo do género, né? Nesta altura em Lisboa tinha 240 mil pessoas, 9 mil pessoas eram galegas e 2 mil eram estrangeiras, portanto havia muita gente que vinha para Lisboa. O Diogo, ou seja, o Diogo com 13 anos chega, vê isto tudo, ele fica tipo, meu Deus, mas tipo ofuscado, né? Tipo, o que é Claro. isto? Eu nunca vi isto acontecer. Eu tirei muita informação de um documento, pronto, da história dele, escrita por Luís Pinheiro Cabral. Ele é jornalista e ele chamava a isto a grandeza pós-pombalina. Ok, sim. Pronto, faz sentido lá no tempo, né? Não vou estar aqui a dar aulas de história, até porque eu própria não sei. Em Lisboa, portanto, ele foi até casa do senhor Conselheiro Castro, que era uma pessoa bastante rica, à procura de um primo distante da mãe dele, que há uns anos atrás tinha-lhe dado uma morada e ela guardou essa morada para a vida, para o caso de ser necessário. Então Claro. o Diogo foi lá, só que foi informado que o primo já não trabalhava lá, mas que se ele queria trabalho, arranjavam-lhe trabalho. Então acabou por ficar. Ele era o moço das cavalariças do conselheiro, ou seja, tratava lá dos cavalos, né? E dormia nos estábulos também. Era muito dedicado, ele trabalhava muito bem, como tratador, mas aquilo que ele queria realmente ser era boleeiro. Era quê? Boleeiro. Um boleeiro é um condutor de seges. Adoro isto. Seges são aquelas carruagens com duas rodas que tu vês ali na Vila de Sintra, puxadinhas por 2 cavalos. Ok. A diferença é, as de hoje em dia são assim abertas. Antigamente eram tipo cúpulas fechadas, que era para as madames e para os madames irem ali dentro, Claro. com as cortininhas fechadas, né? Portanto eram os táxis da altura. Mas pronto, chamavam-se seges e os condutores eram os boleeiros. E atenção que até eram pessoas, pronto, se trabalhassem para muita gente muito rica, não é? Sim. Eram pessoas até que tinham algum estatuto na sociedade. E ele, aos 18 anos, conseguiu cumprir este objetivo de ser boleeiro. Portanto, ele largou o Conselheiro Castro e depois foi trabalhar para o Conde Belmonte, que ainda era mais rico, pagava-lhe ainda mais, portanto, ganhou ali ainda um bocado mais de estatuto, lá está. Tinha muito boa reputação, era muito bom condutor e, como tinha sido criado ali no meio do campo, ele não se metia com ninguém, ele não abria a boca onde não era chamado, Claro, não era falassem tranquilo. com ele. Ele também não falava, ou seja, era um homem sério e honesto, para não falar que ele entendia pouco da conversa dos outros, porque era analfabeto, era muito pouco sociável, não é? Então ele vivia assim e toda a gente achava que ele era assim, um homem muito sério e muito respeitoso, e na verdade aquilo que eu acho é que ele não entendia um caraças do que as outras pessoas diziam, Do que mas estava a pronto. acontecer, exato. Mas aos poucos, não é? Conforme os anos vão passando, lá está, 13 anos, até aos 18, e depois disto, né, ele começou, obviamente, a ser seduzido pela cidade. Quem não, não é? Quem não foi exato. seduzido por Quem não é Lisboa? seduzido por Lisboa, que Não atira é? a primeira pedra. Exatamente. Portanto, tabernas e bares e álcool e dorgas e armas e you name it, tudo. Ele estava completamente à vontade já para andar a procurar caminhos muito mais fáceis para fazer mais guitas. Claro. Ali naquela fase já estava mesmo tipo matar a morrer. Tá? Estou por tudo. Então, estava muito mais participativo na vida noturna também, aprendeu a ir às meninas e ele adorava a atenção que elas lhes davam, né? E chamavam-nas na altura as horizontais. Horizontais. As horizontais. Portanto, devia ser uma coisa muito boring. É que literalmente vem a imagem à cabeça. Yeah. Devia ser uma coisa Faz muito sentido, aborrecida. faz sentido. O Aqueduto das Águas Livres em Lisboa, né? Para quem não sabe, foi construído em 1731 e 1799 e é assim muito resumidamente 30 km de túneis subterrâneos que levava as águas aos chafarizes de todas as aldeias, palácios e edifícios, a todo o lado, pronto, para abastecer ali aquelas zonas todas. Havia muito perto do aqueduto uma zona que tinha 18 chafarizes muito perto uns dos outros, que era o ponto de encontro de centenas de galegos que faziam fila para irem encher garrafões e barris de água, uns para levar para casa, outros para levar para o trabalho, né? Para os patrões e não sei o quê, e outros para vender, que eram os chamados aguadeiros.
Os aguadeiros, para além de venderem água assim no meio da rua, eram tipo funcionários públicos ambulantes, portanto eles andavam mesmo com o emblema da cidade para ajudar se houvesse, por exemplo, um incêndio, que eram muito frequentes naquela altura. E às vezes ali naquela zona juntava-se tanta gente que era inevitável haver porrada e facada e mortes e o caraças. E o Diogo nesta altura já era um homenzinho, portanto muitas vezes ele também já se metia nessas confusões, ele já era um homenzinho, portanto aqui já tinha uma personalidade mais dominadora e ele safava-se quando estava em apuros, ele sabia defender-se. Numa certa noite de verão, enquanto os ricaços iam passear e dar uma voltinha, lá está a ostentar ali as roupas, as joias bonitas, não sei o quê, o Diogo aproveitou para conhecer Pavalhã, que era uma aldeia ali das redondezas que ele ainda não tinha conhecido. Então foi sozinho assim a vaguear pelas ruas e tal, ruas também muito vazias, e encontrou um bar para beber e comer qualquer coisa. Pronto. Entrou, pediu vinho e petiscos, ele nesta altura já tipo, bebia que nem maluco, né? Então 2 ou 3 jarros de vinho, ali uns petiscos, e reparou na menina que estava atrás do balcão, porque ela depois veio assim para limpar a mesa. Era a Maria Gertrudes, adoro estes nomes. Ai, adoro estes nomes. Então quando ela veio para limpar a mesa, foi ali um sorrisinho e tal, e depois ficaram ali a trocar sorrisos e não sei o quê. Só que ela era casada com o António José Saraiva, não faço ideia quem era, um homem, que trabalhava muito e não tinha propriamente tempo para ela, até porque eles tinham 2 filhos pequenos, então ele trabalhava tipo de noite e dia, e ela estava no bar com as crianças e caraças. Oh my god, Cruz de Navarras. Siga. Mas pronto, eles apaixonaram-se ali, né? Ele já assim todo bêbado e tal, e a Maria apaixonou-se imediatamente e jurou-lhe logo infidelidade ao marido. Diz, eu vou ser infiel ao meu marido, bora lá ali, tomas. Entretanto ele começou a frequentar muito mais aqueles bairros, ia à taberna, passava ali noites e dias, né? Conheceu outras pessoas, encontrou outros trabalhos, mas por enquanto ainda mantinha assim uma boa reputação. Só que deixou de ser um miúdo sossegado e que acatava ordens, deixou de ser calado, deixou de ser antissocial, e depois com o álcool, né? Claro. Começou a ser um homem extremamente desafiador, olhava toda a gente nos olhos e qualquer coisinha, bum, explodia, né? Pronto, bebendo até ainda pior. O conselheiro para quem ele trabalhava na altura, o Tomás de Carvalho, ele era uma pessoa de lei, portanto calculo tipo um advogado, uma coisa assim. E ele despediu o Diogo, mas ele trouxe a público o porquê que despediu o Diogo. Ou seja, as pessoas que ainda não o tinham contratado, para quem ele nunca tinha trabalhado, Claro. não iam contratá-lo agora porque o Tomás de Carvalho estragou a reputação dele, né? Mas ele não ficou chateado com isto, atenção. Ou seja, ele não viu isto um contratempo, né? E arranjou um trabalho novo como ladrão. Né? Para ele era do tipo, ok, eu não consigo dinheiro daqui, eu vou conseguir dinheiro dali, está tudo certo. Né? Lei da sobrevivência, obviamente. Exatamente. Exato. Então o que é que ele fez? Pegou na Maria Gertrudes e na filha mais velha da Maria Gertrudes. A filha mais nova ela deixou com alguém e foram os 3. E o Diogo, só assim para teres uma ideia, conquistou a alcunha de o Pancada. Ou seja, ele aqui já tinha tipo a fama. Já começou assim a ganhar a fama. Isto estávamos em 1836. Já ninguém mandava nele, já ninguém dizia nada. Ele estava convencido que ia roubar para o resto da vida. Que isto ia ser, pronto, estava tudo bem, nunca ninguém o ia apanhar. Mas pronto, esta vida de ladrão fez com que ele descobrisse outra coisa que ele gostava um bocadinho mais. Né? Então, numa certa noite, o Diogo encontrou um amigo lá pronto, um amigo. E que lhe quis, esse amigo estava completamente bêbado e quis-lhe dar a chave que abria a porta dos arcos do aqueduto. Então o que é que ele fez? Ele juntou ali tipo um gangue. Ou seja, nessa mesma noite o Diogo começou a planear todos os assassinatos e assaltos que ia cometer no aqueduto e juntou um gangue. Juntou assim um grupinho de pessoas, enquanto os roubavam, os outros faziam isto e aquilo e o outro e não sei o quê. E a Maria Gertrudes sempre foi cúmplice, ela sempre soube de tudo, sempre apoiou de trás. Então assim, em 1836, lá está, o Diogo tinha 26 anos e toda a Lisboa começou a falar de uma estranha vaga de suicídios no aqueduto.
Nesta altura a polícia era muito má, né? Era muito mais fraca, não havia métodos de investigação, né? Mas mesmo assim o Diogo sabia que não se podia esticar muito. E havia também uma crise política naquela altura. Então, as primeiras mortes ninguém estranhou, achavam que era só as pessoas a suicidar-se porque não tinham dinheiro para sobreviver, né? Passado um ano, e por volta de 1837, é que o pessoal começou a achar estranho o número manter-se sempre tão alto no mesmo sítio, né? Entretanto, iam aparecendo uns corpos faqueados aqui e ali, não sei o quê. Então, aqui já começaram a desconfiar mais. E a coisa é, o Diogo não lhe interessava quem era, tipo, aparecesse quem aparecesse. Não havia uma vítima padrão, ou seja, fosse homem, fosse mulher, velho, criança, o que fosse, vinha, assaltava, pum, aqueduto abaixo. Okay? Hostia, mas ele atirava as pessoas do aqueduto abaixo? Sim. Sim, ele assaltava, às vezes esfaqueava e deixava ali, os outros amigos também às vezes esfaqueavam e deixavam ali, mas a maior parte das vezes estes suicídios que foram encontrados foi ele a mandar corpos pelo aqueduto abaixo. Foi a mandar a mal. Ai, que morte mais dolorosa, é? Por isso é que, lá está, muita gente deve ter morrido afogada, né? Não só das facadas e da pancada e não sei o quê, mas de afogada também. E a cena foi, ele nunca foi denunciado por estes crimes. Ou seja, em 1837 havia tanto crime por resolver que decidiram fechar o aqueduto ao trânsito das pessoas, ou seja, só os carros é que podiam passar. Funcionava como uma ponte e ficou assim por muitas décadas. Portanto, como fecharam o aqueduto durante tanto tempo, a partir daí nunca mais houve mortes, não é? Claro. E o galego, ele nunca mais matou ninguém no aqueduto. Ele foi ajudado pela sua quadrilha, ou seja, a continuar a roubar e a matar pessoas, né? Por aí fora. E ele cometeu um massacre muito grande na família de um conhecido médico da época. Portanto, ele matou a família toda, né? E foi entregue às autoridades 3 anos depois por alguém do próprio grupo. Ou seja, o gangue dele. Exato, houve ali alguém do gangue que se fartou da brincadeira e foi denunciá-lo, né? Ok. Então pronto, aí abriram as mortes, ai credo que horror. Os casos. Abriram a investigação de todas as mortes que tinham acontecido ali, não é? Ele só foi condenado pelo massacre à família do médico, não é? E ele foi decapitado em fevereiro de 1841, em Lisboa. Sendo um dos últimos a quem se aplicou a pena de morte em Portugal. Lá está. Daqui vem então a minha cabeça, porque depois de ele ter sido decapitado, esta cabeça foi entregue aos médicos mais prestigiosos da época, da escola de medicina, né? Da faculdade, sim. Exato. Os investigadores queriam estudar o cérebro dele para saber de onde é que vinha tanta maldade e tanta frieza e tanta crueldade, porque ele sempre foi muito frio. Tipo, quando o apanharam e falou, foi do tipo, sim, matei a família, pronto, ok, exato. Tá bem, levem-me lá, pronto. Entretanto, a cabeça do Diogo conservou-se em perfeito estado até hoje, graças ao formol. Portanto, hoje está na Faculdade de Medicina de Lisboa. Chama bastante a atenção, porque tem tipo um cabelo loiro assim, todo descabelado, uns olhos tipo assim, está a ver? O rosto extremamente branco e pálido, e pronto, e é isto, e esta cara esconde uma pessoa sem qualquer tipo de escrúpulos, sem princípios, sem compaixão por ninguém, que matou uma catrefada de pessoas, e pronto, e está ali na faculdade para quem quiser ir ver. Que podes ver a cabeça dele ali. Sim. É uma cabeça com quase 200 anos, é? Exato, e a coisa é, não há registros que alguma vez tenham realmente estudado o cérebro dele. Ou seja, se alguma vez o fizeram, ou não registaram, ou está lá assim para aquela caixinha que ninguém pode abrir, sabes? Exato. Aquela sala que só tipo 2 pessoas no mundo é que têm a chave e não podem estar no mesmo avião, senão... Que conspiranoica ela, de repente. Exato. Então basicamente é isso, assim, para finalizar, a minha Anitta cometeu todos estes crimes. Pronto, não foi presa, porque na altura não foi presa, né? A pena da altura era cortar cabeças, mas pronto, mas levou pena, pronto.
teve uma pena. Foi presa, mais ou Foi, menos. exato, é como se tivesse sido. Pronto. Exato. E pronto. E eu agora quero saber a história da tua cabeça. O que é que Ai, me fala a tua claro que cabeça? sim. Conta-me. Ou seja, pronto, o meu caso vai se chamar uma outra cabeça, obviamente. O meu caso é mais concretamente sobre a cabeça, não é Ok. detalhe final, ok? Estamos a 11 de fevereiro de 2019, bastante recente. Ok. Jesus Mari é um homem reformado e com 2 filhos e vivia em Castro Urdiales, em Cantábria, com a sua companheira Carmen. As discussões entre os dois eram normais e os vizinhos descreviam a Carmen como uma pessoa introvertida. Mas o Jesus era exatamente o oposto. Ok, ele era super extrovertido, super amigo dos amigos e tal, não sei o quê. Jesus Mari não apareceu num almoço que tinha agendado com os seus primos. A Carmen recusou-se a denunciar o desaparecimento do Jesus Mari, afirmando que ele tinha ido embora com 12.000 euros para Punta Cana. Foi o que ela disse. Eu fosse embora com 12.000 euros para Punta Cana, portanto eu não vou fazer queixa nenhuma, sei onde é que ele está, etc. O tempo foi passando e o Jesus Mari não voltava daquela suposta viagem e respondia aos primos apenas com mensagens de texto e sempre bem curtas. Tipo, ok, sim, não, tudo bem, etc. Eles That's weird. Desculpa. Os primos dele ficaram desconfiados e foram à Guardia Civil. E a Carmen, claro, foi chamada a declarar e ela declara, vou dizer uma frase forte, mas foi o que ela disse literalmente: Jesus Mari está em Punta Cana com putas. Tal e qual. Foi o que ela disse. E já está. Ok. Em meados daquele mês de fevereiro, a mulher, a Carmen, pediu à senhora que limpava o apartamento deles normalmente que fosse até à casa dela e que levasse vários sacos de lixo nos quais ela tinha metido terra dos vasos das plantas para deitar fora. Porque ela tinha estado a mudar as plantas e não sei o quê, e que ela não era capaz de tirar aquilo, os sacos do lixo, porque ela tinha dores lumbares. E então não estava a conseguir. A mulher da limpeza foi lá, com uma amiga, e eles levaram os sacos no carro para o lixo. Segundo a declaração desta senhora da limpeza, sacos negros e pesados, claro. Podia ser terra, podia. A gente calcula que tivessem pesadíssimos, não é? Claro. Nisto, a Carmen também tinha pedido a uma amiga sua que guardasse uma caixa com brinquedos sexuais, porque a Guardia Civil ia registrar o apartamento deles e ela tinha vergonha que vissem aquilo. Então, claro, a amiga dela aceitou guardar a caixa, obviamente. Exato. Chega ao dia 28 de setembro desse ano e a amiga da Carmen decide fazer a muda da roupa dos armários de verão a inverno, como qualquer pessoa faz. Já está. Quando abriu um dos armários, sentiu um cheirinho estranho e lembrou-se da caixa que a Carmen lhe tinha entregado uns meses atrás. A caixa era tipo quadrada e estava bem embrulhada tipo em papel de presente de Natal, estás a perceber? Ok. Papel de... Bela Sim, prenda. exato. E tinha até um laço brilhante, a caixa. Sim, era como um presente. Adoro. A mulher abriu aquilo com um x-ato e a declaração, ela viu sacos de lixo, até 9 sacos de lixo seguidos, um dentro do outro, entre o outro, entre o outro, e dentro do último havia um pacote embrulhado em papel albal. Papel albal é tipo aquele papel que tu pões no forno, estás a ver, aquele transparente. Papel... Sim, tipo... Para fazer os Sim. bolos, aquele papel. Eu pronto. sei. Exato. Aquele mais... Exatamente. Yeah. E esse papel albal era tipo um rolo inteiro. Eram tipo 10 metros de papel albal ali. Ao abrir o papel, ela viu um crânio e uns olhos e começou a correr. Oh my God! Sim. Ela teve inclusivamente que ser socorrida pelas emergências pelo susto que ela levou. Ai, Nossa Senhora... Compreensível, não é? Obviamente, tu não estavas à espera de um dildo, não estavas à espera de uma cabeça de um homem. Exatamente. Exato. Testes de ADN revelam que a cabeça era de Jesus Mari. Ok. Pois, claro. Agora aqui, ponto. Eu li em algumas publicações que a cabeça poderia estar cozida.
cozida tipo em panela, tipo cozida. Ah! Mas houve outras publicações que eu não li nada disso. Então, não vou dizer nem que sim nem que não, mas fica aí essa ideia por si acaso. A Carmen foi detida em prisão preventiva e ela afirmou que alguém tinha deixado a caixa com a cabeça do seu companheiro no tapete da entrada do seu apartamento e que a guardou porque era a única coisa que lhe restava do Jesus Mari. Era um recuerdo, a Epá, cabeça. ai, desculpa, olha, então quando alguém morrer eu vou tirar a cabeça e vou guardar aqui de recordação na prateleira da sala. Exato, obviamente. É que é a recordação que tu tens. Como assim? Ah, a investigação confirma que nas semanas do desaparecimento a mulher comprou online. Como é que a gente gosta de uma pesquisa de Google? Ai, é tão Adoro. boa! Adoro. Comprou online um martelo, duas serras de poda elétricas com lâminas de 16 e de 32 centímetros, respectivamente, que não foram encontradas. Que inteligente. Poderiam estar nos sacos de lixo? Poderiam. Pronto. Coisa inteligente, senhores. A Guarda Civil também investigou o passado da Carmen. Ela nasceu em Sevilha, é filha de um polícia nacional e cresceu em Cádiz, onde ela se casou e teve 2 filhos. Após o divórcio, ela foi para o norte de Espanha. Ok, mudou-se ali para Castro Urdiales, na Cantábria, onde começou a trabalhar como empregada de mesa numa cafeteria. Pronto. O Jesus Mari ia ali tomar o pequeno almoço assiduamente e foi assim que eles se conheceram. Quando eles se juntaram, ela deixou de trabalhar. Virou Jesus madame. Mari, sim. Jesus Mari estava bem de dinheiro e não lhe faltava nada à Carmen. Estavam juntos há 7 anos e mantinham um nível de vida elevado. Ok? Embora a investigação tenha descoberto que a mulher esteve envolvida em alguns episódios escuros. Adoro. El Faro de Vigo, um jornal, publicou que a Carmen foi presa em 2013 e 2017 na cidade de Vigo, na Galícia, depois de 2 homens a terem denunciado. Segundo eles, ela convenceu-os a emprestar-lhe dinheiro a ela, que ela nunca devolveu. Ok? Em Cádiz, o ex-parceiro romântico de uma das suas tias, de uma das tias da Carmen, acusou-a de o ter defraudado em mais de 6.000 euros também. Roubadora. O Jesus Mari recebia uma boa pensão pela reforma, ok? Segundo os seus familiares. Enquanto o homem não foi oficialmente declarado morto, esse dinheiro continua a ser depositado na conta dele, que a Carmen podia utilizar livremente e utilizou até entrar à prisão, ok? A Guarda Civil tem quase certeza que o resto do corpo estava nos sacos do lixo que supostamente tinham terra. O corpo nunca foi encontrado. E agora? Porquê que a Carmen ficou com a cabeça? Agora a explicação lógica, não a explicação de era a única memória que eu tinha do Jesus. Não. Pois, agora, exato, tem que haver uma explicação lógica, né? A teoria da Guarda Civil, do fiscal, do tribunal, é que a Carmen decidiu ficar com o crânio do Jesus Mari para deixá-lo semanas após o crime em algum lugar facilmente localizável e assim poder certificar a morte do seu companheiro. Ok? Porquê? Assim ela ficava imediatamente com todos os bens do Jesus Mari, que 1 ano antes de morrer nomeou a Carmen como sua herdeira universal. Okay? Ela ficava mesmo com tudo. Exato. Se a cabeça aparecesse, esta mulher certificava-se que não tinha que esperar o prazo de 10 anos estabelecido pela lei para declarar a morte a uma pessoa que está desaparecida. Entendes? Então ela com a cabeça já justificava que ele estava mesmo morto, não estava só desaparecido. Exato. E então já podia ficar com a herança toda. Herencia, palavra de português desta semana. Estás silenciada? Não. Ok, vou continuar. Ok. Desculpa, pá, mas isto acontece. É tranquilo.
Foi também quando o computador. Foi também requisitado o computador da Carmen. Voltamos à parte de a gente adora pesquisas de Google, forever. Adoro. E que ela tinha procurado no Google na altura quanto demora um cadáver a decompor-se. E, segundo a pesquisa, se meu marido desaparece, continuo a cobrar a pensão dele? Terceira pesquisa, como desentupir uma motosserra? Epá, desculpa, mas isso... Ela fez isso. Sim, ou seja, ela cortou tanto que ela entupiu a motosserra. Nossa Senhora. Pois sim. Que gente inteligente. Nossa Senhora. Exato, ou seja, até chegou a entupir a motosserra. Pronto. A gente adora que os computadores sejam requisitados e ver as pesquisas. Adoro. A Carmen foi sentenciada a 15 anos de prisão por homicídio. Foi presa. E pois isso. Também há uma teoria de que... Mas isto é uma teoria, porque eu depois li todo um artigo sobre teoria. A teoria de que pode não ter sido ela a matá-lo, senão que podia ela ter pagado 15 mil euros a sicários para matarem o José Mário. Porque houve aí uns movimentos de dinheiro na conta uns dias antes dele desaparecer. Ok. E claro, e já justificaria também os 12 mil euros que desapareceram, porque ele tinha ido a Punta Cana, que não sei o quê, 15 mil euros. Exatamente. Pronto. E é assim, não sei, isso também pode ser relativo, mas o facto tipo, da força, né? Tipo, ela atacar um homem, o homem tecnicamente tem mais força que a mulher, né? Então... Pode ter sido, mas pronto, quem entupiu também. a motosserra foi ela, não foi ninguém mais. Exato. Já está. Foi ela que pesquisou, portanto. Exato, portanto está claríssimo. Pois nada, no meu caso, a Anitta cometeu o crime, foi presa, está condenada e está ali não sei o quê. Mas, foi presa. Exato, foi presa. Uma parte parece que os meus casos vão sempre pela mesma linha. Alguém quer esconder objetos sexuais, de repente, estás a perceber? Já Verdade, muito verdade. Exato, e partes de corpo dentro de coisas, também é muito a linha que eu continuo a seguir. E havia aqui algo mais que eu parei e pensei, hostia, isto também já aconteceu. E nada, pois aqui está os casos desta semana, espero que tenham gostado. Eu gostei do teu, conhecia de nome o assassino do Aqueduto das Águas Livres, mas não conhecia o caso em si, então olha, é uma coisa mais que eu conheço agora. Aprendi umas coisas, porque aprendi sobre o caso e aprendi sobre o aqueduto, porque eu não sabia que, tipo, por exemplo, os anos em que tinha sido construído e esta história toda, e que depois ficou fechado por causa disto. Portanto, foi aqui um bocadinho uma lição de história, gostei. E adorei o teu caso, porque eu assim, lá está, foi como tu disseste, todos nós adoramos as pesquisas do Google, não é? Sim. É maravilhoso. Todos nós adoramos gente com um dedo de cérebro, a gente adora. Exatamente, tal e qual. E nada, queremos desejar-vos um Feliz Natal ou umas boas festas, se vocês não celebram Natal. E nada, em princípio a gente ainda se vê antes do fim do ano. Exato, em princípio sim, vamos ver como correm estas soluções de problemas técnicos, né? Vamos ver. Exato. Mas se tudo correr bem, sim, a gente ainda está aqui para vos desejar umas felizes entradas, mas até lá, boas festas a todos, a quem festeja o Natal, um Feliz Natal, e aproveitem muito a família, namorem muitas famílias, porque faz falta também. Sim? Obviamente. Nada, um besito, gente guapa. Tchau, malta, até para a semana. Hopefully. Las mujeres lo bailan así, 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 así. Todo el mundo una mano en la cabeza.